TV SEG. Prevenção e segurança. Oferecimento. Leal. Sinônimo de confiança há 45 anos. Safeline. A marca de quem confia. E Luvex. Protegendo a pele do trabalhador brasileiro. Olá, está no ar TV SEG, o seu programa de segurança e saúde do trabalho. Veja agora os destaques do programa de hoje. Vamos falar sobre a importância da engenharia de segurança para a população. Você vai saber quais são as situações de risco de queda. Vamos mostrar um tripé de acesso e resgate para espaço confinado. E ainda, nossa reportagem vai mostrar como evitar as quedas na construção civil. No Papo Seguro de hoje, vamos falar sobre a importância da engenharia de segurança na sociedade. O engenheiro deve estar engajado na elaboração dos projetos. Esta é uma forma de prevenir acidentes. Hoje no Papo Seguro nós vamos falar da importância da engenharia de segurança para a sociedade. E para falar sobre esse assunto, nós trouxemos Celso Atienza. O Celso Atienza é o presidente da APAEST e da Andeste, além de ser vice-presidente do Sindicato dos Engenheiros de São Paulo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, estamos aqui à sua disposição. Celso, qual a importância da engenharia de segurança para a sociedade? Olha, esse é um tema muito interessante e pouco explorado, porque a engenharia de segurança ela não se limita só a 4 paredes. Quando eu fiz a minha dissertação de mestrado na universidade, eu fiz uma pesquisa na OIT. E na OIT diz o seguinte, que toda agressão ambiental que você provoca no meio externo, ela parte dentro do trabalho. Aí você pode citar a Seveso, você pode citar a Petrobras com as manchas, né? Seveso? Seveso é aquele Golfo do México, que derramamento de óleo de petróleo, que é o navio Valdez. Sim, claro. E mais todas essas consequências, elas não são fora, elas nascem no ambiente de trabalho. Até o acidente de Pinheiros, da estação Pinheiros, no metrô. Se você reparar bem, o metrô, ele teve um acidente de grande monta, mas quem morreu, as 9 pessoas, nem trabalhavam na obra. Porque o pessoal da obra estava muito bem instruído, os operários, os trabalhadores. Porém, o estrago que ele fez de casas destruídas, de pessoas que tiveram que remover das suas residências e morar no hotel, nós temos pessoas até hoje morando no hotel. Então, quando você faz uma coisa errada, uma coisa inadvertidamente dentro da área de trabalho, ela tem reflexo na sociedade. E a sociedade precisa começar a exigir mais segurança no ambiente interno para poder ter uma segurança externa também. E isso não tem se desenvolvido, isso são erros de projeto. O que aconteceu na estação Pinheiros do metrô? Mudaram o projeto executivo, fizeram acelerar a obra numa área de terreno de instabilidade. Então não tinha cálculo, porque aquilo é uma atividade de grande risco, né, de detonações e coisa e tal. Aquilo devia ser feito só com shield, só que o shield demoraria mais. E a pressa em entregar a estação Pinheiros, que acabou retardando, que foi inaugurado outro dia, né, acabou levando a essa consequência. Então, por exemplo, todos os danos ambientais, de agressões de passivos ambientais, de depósitos de material orgânico poluente persistente que são colocados no terreno, eles vêm do ambiente de trabalho. O Rio Tietê, se você lembrar, mais lá nos 30, 40 anos, ele era um rio de competição esportiva de natação, fazia saltos. Hoje é um rio altamente poluído. Agora eu pergunto, nasceu poluído ou alguém tornou o rio poluído? Porque todos os rejeitos industriais que saem das empresas, esgoto, vão para o rio. Então é uma questão cultural.
né? Então é uma questão de que nós temos que cuidar muito bem dos resíduos que temos que tratar nas empresas e para onde eles serão depositados, e não jogá-los no mar, no rio, de qualquer jeito, porque nós teremos afetando o macroambiente, contaminando o lençol freático, que é o caso da Vila Carioca, do poço da Shell, né? Onde as crianças ficaram contaminadas por ingerirem chumbo no organismo proveniente da água de bebê que foi contaminado o lençol freático. E assim por diante, nós temos inúmeros exemplos que mostram que a importância cai na sociedade. Então, quando a gente vê as obras e os acidentes, a gente sempre se choca com os acidentes que acontecem. Mas na realidade, pelo que você está falando e o que a gente vê na realidade, é uma falta de, a gente chama de planejamento, mas na realidade uma falta de um engenheiro de segurança estar trabalhando junto desde o projeto para poder prever as coisas que deveriam acontecer. Eu acho que até antes, por exemplo, numa concorrência pública, você tem que trabalhar na licitação, você já tem que ter regra. Outro dia tive uma audiência com a Controladoria Geral da União e eles não sabem como fiscalizar e exigir dos empreiteiros, nas concorrências, as medidas de engenharia de segurança. Então isso não é incluído no projeto. Se não é incluído no projeto porque altera custo, não vai ser feito. Ele entra no VDI erradamente, porque isso não é matéria de VDI. VDI é defesas indiretas, mas não pode ser. A engenharia de segurança é uma necessidade, uma obrigação que tem que proteger o trabalhador. Então nós temos que participar dessa etapa. Desde o início. E o engenheiro está sempre, mesmo nas obras e nas empresas já prontas e já funcionando, as obras funcionando, o problema do engenheiro é que ele leva um custo maior num determinado momento, mas para prever um acidente maior lá no futuro. Eu acho que eu não falo em custo, eu falo em investimento. Quando você tem a Toyota entrando no Brasil, a Hyundai entrando no Brasil, eles não falam que eles tiveram um custo de tanto, eles têm um investimento que a médio e longo prazo se fará. E assim é a engenharia de segurança. O que nós precisamos é agregar valor nos projetos de engenharia de segurança, que o empresário comece a entender que ele se beneficia, inclusive evitando ação regressiva acidentária em caso de indenização. Então isso o engenheiro tem que lá, e nós nos cursos estamos orientando os futuros engenheiros a essa visão. Então você conclui que a prática de prevenção atual é inadequada? É inadequada até porque o conceito que o empresário tem está errado. Ele ainda trata o acidente como acidentado, né, como o INSS. O INSS só cuida de acidentado que tem lesão com mais de 15 dias. Então, por exemplo, nós temos que definir o que é acidente do que é acidentado. E acidente pode não ter lesão e tem custo. E 90% da perda é provocada pelos acidentes e não pelo acidente. O acidentado representa 10% do desperdício. Muito interessante. Eu acho que é um assunto que a gente tem que começar a pensar, nós como sociedade, como um todo, né? Agradeço a sua presença, Celso, mais uma vez, e espero que outras vezes você esteja conosco. Tá ok, muito obrigado, agradeço a participação. Muito obrigado. Além de estragos materiais, os incêndios podem provocar sérios danos à saúde, inclusive a morte. Veja algumas dicas para evitar este tipo de problema. Estas são algumas sugestões do Ministério do Trabalho e Emprego para evitar incêndios. Não jogar líquidos inflamáveis em esgotos e ralos, por exemplo. Armazenar o botijão de gás em local fresco e ventilado. Ao sentir cheiro de gás, não acenda luz nem fósforos. Abra todas as portas e janelas e remova o botijão para um local ventilado. A válvula de comando do fogão a gás só deve ser aberta depois de aceso o fósforo. Acompanhe agora a nossa agenda de eventos do setor de segurança e saúde do trabalho. O evento Proteção Respiratória em Áreas Industriais e Laboratórios será realizado na cidade de São Paulo, no dia 1º de setembro. Informações pelo e-mail isolab@isolab.com.br. O simpósio da ANANT de Higiene Ocupacional será em Belém, no Pará. O evento acontece nos dias 1 e 2 de setembro. Mais informações, ligue 62 3241 3939.
PPRA, Como Elaborar e Implementar, será realizado em Belo Horizonte, Minas Gerais, no dia 5 de setembro. Mais informações pelo e-mail crosai@crosai.com.br. O evento Ergonomia Aplicada ao Trabalho será em São Paulo, de 9 a 11 de setembro. Mais informações pelo e-mail inspirar@inspirar.com.br. Veja a seguir as situações de risco de queda. E ainda, trabalhadores se arriscam para realizar suas atividades e correm risco de vida. Não saia daí, a gente volta já. Pensou em proteção para os pés? Pensou o Safety Line, a melhor e mais completa linha de calçados de segurança do Brasil. Agora também com alguns modelos disponíveis em nossa loja virtual. Acesse já www.safetyline.com.br. Safety Line, paixão por calçados de segurança. Desde 1977, o Grupo CIPA traz soluções de conhecimento para o mundo da prevenção. Edita a revista CIPA, edita a revista Incêndio, realiza as maiores e melhores feiras de segurança e saúde do trabalho. São mais de 30 cursos prevencionistas por ano e cerca de 4 congressos, mais de 90 títulos de livros prevencionistas. E mantém todos os prevencionistas atualizados pelo seu site. Se aproxime do Grupo CIPA, um verdadeiro supermercado da prevenção. Veja em www.cipanet.com.br ou pelo fone 11 5585 4355. Chegou a hora de ter sua casa, carro ou moto, sem pagar juros e com parcelas que cabem no seu bolso. A GMG traz para você os produtos da Caixa Consórcios, a maneira mais inteligente de realizar o seu sonho. Casa, carro ou moto, o que você quiser. Simples, acessível, do jeito que você precisa. Parcelas planejadas de acordo com sua renda, sem juros. E o melhor, é uma excelente forma de investimento, de guardar dinheiro. Aproveite, garanta o seu futuro. Você pode crescer. Ligue agora mesmo para 0800 7220 460 e realize o seu sonho. GMG Negócios, trazendo a credibilidade e solidez da Caixa Consórcios para você. No quadro Prevenir é Melhor, vamos falar sobre um assunto de extrema importância para os trabalhadores. Você vai saber quais são as situações de risco de queda. Existem várias situações de trabalho que levam o indivíduo a uma situação de risco de queda. Na indústria, ou nos vários ramos da indústria, como energia elétrica, trabalho em torres, telefonia, que também trabalha em torres, indústrias de modo geral, situações de manutenção de telhados, manutenção de fachada, na indústria, vamos dizer, agrícola, em silos, onde se guardam os alimentos, qualquer situação que coloque o trabalhador numa situação de altura. Então são várias as situações de altura que podem levar o indivíduo a uma queda. Mas isso não é só na área industrial, na área de trabalho, como a gente imagina. No nosso dia a dia, na sua casa, você também pode sofrer, estar nessa situação. Por exemplo, no momento da troca de uma lâmpada, em vez de utilizar uma escada firme, subir em cima de uma mesa. No momento de limpar uma vidraça, um vidro do seu apartamento, também pode ocorrer a situação de risco de altura. São várias as situações no seu dia a dia que isso pode acontecer. Então, a nossa preocupação para que isso não aconteça é que sempre antes de se executar qualquer tipo de trabalho desse, a gente precisa parar e pensar e organizar o ambiente onde a gente vai executar esse trabalho. Os acidentes abaixo de 2 metros de altura podem ser graves e até fatais. Existem coisas que você não precisa perder. A audição é uma delas. Proteja-se. Em sua vida diária, em casa, no trabalho, viajando ou se divertindo. Existem inúmeras situações nas quais estamos expostos ao ruído. Fique atento nas dicas que daremos agora. Em qual lugar estamos mais expostos aos ruídos? O trabalho, na maioria dos casos, se apresenta como a situação mais perigosa.
Por que motivo? Por causa das máquinas e equipamentos ruidosos existentes e do longo tempo que passamos sob estas condições. Podemos perder a audição? A exposição contínua e excessiva ao ruído pode causar, com o passar do tempo, a perda da audição. Com isto, deixamos de desfrutar de muitos prazeres da vida. O que eu posso fazer? Use sempre os equipamentos de proteção individual como, por exemplo, os protetores auditivos, e tenha uma vida mais saudável. 3M, protegendo o seu mundo. Confira agora qual evento está programado para o setor de segurança e saúde do trabalho. A A+A, Feira Internacional de Segurança e Medicina no Trabalho, será realizada na cidade de Düsseldorf, na Alemanha, de 18 a 21 de outubro. Informações pelo e-mail mdk@mdkfeirasinternacionais.com.br. A altura parece não ser mesmo um obstáculo para muitos trabalhadores. Grande parte deles arrisca a vida para realizar as suas atividades. O trabalhador anda pelo parapeito da janela sem fazer uso dos equipamentos de segurança. A façanha é para realizar a instalação de uma rede de proteção em um apartamento residencial em Brasília, no Distrito Federal. Para aumentar o risco de acidente, ele se estica para conseguir firmar a rede de proteção na parte superior da janela. O registro foi feito pela tecnóloga de segurança do trabalho, Erika Popziski. Depois do intervalo, o filme da série Napo vai falar sobre os riscos de incêndios e ainda como prevenir acidentes na construção civil. Não saia daí, a gente volta já. Chegou a hora de ter sua casa, carro ou moto, sem pagar juros e com parcelas que cabem no seu bolso. A GMG traz para você os produtos da Caixa Consórcios, a maneira mais inteligente de realizar o seu sonho. Casa, carro ou moto, o que você quiser. Simples, acessível, do jeito que você precisa. Parcelas planejadas de acordo com sua renda, sem juros. E o melhor, é uma excelente forma de investimento, de guardar dinheiro. Aproveite, garanta o seu futuro. Você pode crescer. Ligue agora mesmo para 0800 7220 460 e realize o seu sonho. GMG Negócios, trazendo a credibilidade e solidez da Caixa Consórcios para você. Nuvex, pioneira no desenvolvimento e fabricação de produtos de proteção para a pele, com uma linha completa de cremes. Nuvex protege, higieniza e regenera a pele contra a ação de produtos químicos, insetos e radiação solar. Nuvex, protegendo a pele do trabalhador brasileiro. A Leal, especializada na segurança do trabalho há 45 anos, oferece sempre a melhor proteção nas atividades com eletricidade, trabalho em altura, espaço confinado e roupas especiais. Leal, sinônimo de confiança. Quem precisa de proteção no trabalho não pode contar apenas com a sorte. Informações qualificadas também deixam você protegido. Na revista Proteção, você encontra reportagens especiais, entrevistas com profissionais da área e muito mais. Acesse www.proteção.com.br e assine a revista Proteção. Informação com segurança. Os cuidados ao manusear produtos químicos devem ser constantes. Um produto aparentemente inofensivo pode causar incêndios, como veremos agora no filme da série Napo.
Trabalhar em espaços confinados requer alguns cuidados. O uso do cinturão é obrigatório. São necessários 2 trabalhadores. Um desce e o outro vigia do lado de fora. Nestas situações, são usados equipamentos como um tripé de acesso e resgate que você vai ver agora. Hoje nós vamos falar sobre o tripé, um equipamento de acesso e resgate para os espaços confinados. Essa peça ela é utilizada normalmente nos bueiros que nós vemos nas ruas, que é um acesso bem comum e conhecido por todos. Não tem como a pessoa ser resgatada ou entrar sem uma proteção nos espaços confinados, até um item que a norma pede para nós, né? A gente criar um meio de acesso e de resgate seguro para o trabalhador. Nós montamos essa peça em cima de um bueiro de rua, tiramos o tampão e o trabalhador pode entrar para fazer esse acesso. Ele utiliza um guincho para fazer o acesso, onde que ele vai ficar pendurado. Quando ele vai ficar pendurado, nós precisamos de um trava-quedas resgatador para proteger ele contra a queda e no eventual resgate. Nós vamos chamar o Henrique para participar conosco aqui, fazer uma demonstração. Henrique, por favor. O Henrique ele está usando um cinto paraquedista, onde nós temos pontos de suspensão e proteção contra quedas frontais e um dorsal. E junto desse equipamento, ele está utilizando um trapézio que, para um eventual resgate, ele sairia em pé desse espaço confinado para ele não ficar preso na boca. Vamos montar, Henrique? O guincho ele coloca na frente dele para ficar uma posição confortável, sentado, quando ele estiver acessando. E o trava-quedas retrátil, ele vai colocar já direto no trapézio. Ele vai se posicionar. Ele ficaria nessa posição, né, numa eventual queda ou ele estando desmaiado. Nós viríamos no trava-quedas retrátil e fazemos o resgate dele para ele sair em pé. Confira agora outras dicas para evitar o risco de incêndios. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, algumas sugestões podem evitar incêndios. Por exemplo, verificar se não existe gás acumulado por vazamento ao utilizar o forno. Ao se ausentar da casa, deixar a válvula do botijão fechada. Não amolecer cera de assoalho no fogo. Não fabricar cera líquida em casa acrescentando gasolina ou solvente. Acompanhe os eventos do setor de segurança e saúde do trabalho. A Comenda de Honra ao Mérito em Saúde e Segurança no Trabalho, prêmio destinado a homenagear os profissionais de segurança com mais de 30 anos de atividade no setor e reconhecido por seus pares, é uma realização da AnimaSeg, a Associação Nacional da Indústria do Setor. O evento será no Espaço APAS, na cidade de São Paulo, no dia 9 de novembro. Informações pelo telefone 11 5058 5556. O prêmio Melhores Empresas em Segurança e Saúde no Trabalho será realizado no Espaço APAS, na cidade de São Paulo, no dia 9 de novembro. As empresas são escolhidas pelos comendadores. Em 2010, o PIB da construção civil cresceu 11% em relação ao ano anterior, segundo dados do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo. Com este crescimento, o número de acidentes de trabalho também aumentou. Quedas e choques elétricos são os fatores que mais matam trabalhadores nos canteiros de obras, de acordo com o Ministério do Trabalho. Hoje o grande problema que a gente tem aqui dentro da construção civil com respeito à queda são as quedas periféricas e a queda dentro do poço do elevador.
Existem inúmeros perigos inerentes ao trabalho na construção civil, entre eles o trabalho em altura e a movimentação de cargas. Por isso, é preciso dar prioridade a medidas que eliminem ou reduzam os perigos. Sempre após uma concretagem aí, a gente tem que se preocupar muito com a limpeza depois da desforma da laje, se preocupar com a limpeza e logo em seguida com a proteção periférica. A proteção periférica é o que é? Nada mais é do que se fazer um guarda-corpo de madeira na altura de 1,20, que é o que pede a norma, com um rodapé. Esse detalhe do rodapé é muito importante, por quê? Porque o rodapé ele evita que restos de materiais, entulho de obra, caia na periferia. Então, com um rodapé e com uma tela de proteção também. E o posto do elevador, dentro da obra, isso aí não é normatizado. O que a norma pede é que o vão do elevador seja protegido. Mas só que para a segurança nossa aqui, eu mando colocar uma malha de ferro em cada buraco do posto. Todo andar tem uma malha que segura o trabalhador contra a queda. Para o trabalho em altura, além dos equipamentos de proteção coletiva, também são necessários os equipamentos de proteção individual. Contra a queda é o cinto de segurança, tá? O cinto de segurança e a linha de vida. A linha de vida que é onde, caso o trabalhador precisar fazer algum serviço periférico, muito próximo à periferia, tem um cabo, essa linha de vida que a gente chama de linha de vida, nada mais é que um cabo de aço ao longo de toda a periferia da laje. O trabalhador se prende nessa linha de vida e vai fazer o serviço periférico com um pouco mais de segurança. Tá? E as bandejas de proteção. A norma pede que no primeiro andar seja feita uma bandeja com extensão um pouco maior, que é 2,5 metros, e a cada 2 lajes, uma bandeja secundária, numa medida de 1,50. O trabalho na construção civil é regulamentado pela NR18. Em algumas situações, a norma não especifica como proceder. Nesse caso, cabe à construtora e ao engenheiro elaborar medidas preventivas para evitar acidentes. Cada obra, ela cria uma maneira de proteger. A gente cria um pedaço de madeirite um pouco maior que o furo e coloca um pedaço de pontalete um pouquinho menor para evitar que a madeira se desloque e saia do lugar. O mesmo acontece com a limpeza das lajes, que não é especificada na NR18. Depois da desforma, a gente faz toda a proteção periférica e entrega a laje limpa para o serviço seguinte, que no caso seria a parte de alvenaria. Tá? Então a alvenaria faz o serviço de alvenaria dela lá e o que acontece? Ela é responsável pela limpeza também. Ela recebeu o andar limpo, entrega o andar limpo. Aí depois entram os encanadores e eletricistas. Eles recebem o andar limpo, tem que me entregar o andar limpo. Tudo isso é posto em contrato. A limpeza hoje dentro da parte de segurança, dentro do canteiro de obra, é um item importantíssimo. A gente praticamente convive aqui 10, 11 horas aqui por dia. E num ambiente sujo não tem condição de trabalho, né? Então o ambiente de trabalho tem que estar limpo. Se você quiser rever o programa na web, acesse www.tvbem.com.br ou www.tvseg.com.br. TVSeg, o seu programa de segurança e saúde do trabalho, fica por aqui. Continue acompanhando a nossa programação. TV Bem, a TV da cidade. TVSeg, prevenção e segurança. Oferecimento Leal, sinônimo de confiança há 45 anos. SafetyLine, a marca de quem confia. E Luvex, protegendo a pele do trabalhador brasileiro.